Olá, meu nome é João Victor. Eu e a minha colega Veridiana, a gente vai apresentar para a disciplina de análise de dados um vídeo seminário para apresentar e discutir um artigo científico com o tema de planejamento de programas de reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil, fazendo uma análise multivariada. Nesse vídeo a gente pretende explorar como o artigo utiliza as técnicas de análise multivariada para a identificação das variáveis mais relevantes associadas ao sucesso da implementação de programas de reciclagem de resíduos de construção e demolição em municípios brasileiros. Também discutiremos a importância dos resultados encontrados para a formulação de políticas públicas e práticas de gestão de resíduos urbanos, destacando as implicações práticas e as possíveis direções futuras para a pesquisa nessa área. Apresentando o nosso sumário, a gente pretende iniciar a apresentação contextualizando sobre o tema e a análise multivariada. Apresentaremos o artigo, a metodologia utilizada na pesquisa, além disso, os resultados, a discussão do artigo e também uma discussão da nossa dupla, e para finalizar, a conclusão do tema. Então, o nosso artigo tem como título Planejamento de Programas de Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição no Brasil, uma análise multivariada. A análise multivariada é uma técnica estatística que utiliza para entender as relações complexas entre múltiplas variáveis. Então, como a gente não pode simplesmente usar a estação do ano para prever se vai fazer sol ou chuva, grande parte das nossas análises não podem ser feitas baseando apenas em um fator. Então, por exemplo, para analisar a previsão do tempo, a meteorologia analisa diversos dados, como a pressão atmosférica, a chuva, a umidade do ar, entre outros. A análise multivariada é uma técnica analítica que usa informações de várias fontes simultaneamente para se ter uma imagem melhor da situação, mais completa e mais otimizada. Ou seja, é uma ferramenta que vai encontrar padrões e relações entre várias variáveis, permitindo prever efeitos e mudanças que uma variável terá sobre a outra. Esse artigo foca, então, na reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil, explorando quais fatores contribuem para o sucesso dos programas de reciclagem nos municípios brasileiros. Para introduzir, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o resíduo da construção civil é aquele que é gerado nas construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil, incluindo os que são resultantes de preparação e escavação de terrenos para obras civis. São resíduos difíceis de se degradar ou não degradáveis e que os torna diferenciados nos resíduos sólidos urbanos no quesito de disposição no solo, porque eles tendem a não ter um volume diminuído com o decurso do tempo. Então, isso esgota o espaço de disposição com maior rapidez e priva o uso desse solo após o encerramento das atividades. Agora, tratando um pouco do objetivo do artigo, o artigo ele desenvolve um modelo baseado em técnicas exploratórias de dados e estatística multivariada para a identificação de variáveis mais relevantes associadas ao sucesso da implementação de programas de reciclagem nos municípios brasileiros. E a ideia é, então, identificar essas variáveis mais relevantes dentro desses municípios que foram divididos em grupos pela própria pesquisa. A importância desse artigo e desse estudo, principalmente, é de que a reciclagem de resíduos de construção civil e demolição ela é crucial para reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade urbana. Né? Esse estudo ele propõe a identificação de diversos fatores que influenciam o sucesso dos programas de reciclagem nos municípios brasileiros, e com esses insights é possível a gente formular políticas públicas mais eficazes, direcionadas e baseadas em evidências estudadas por diversos pesquisadores no país. A ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela destaca a importância da gestão eficiente dos resíduos sólidos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em particular, o ODS 11, que traz as cidades sustentabilidades e as comunidades, visa tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Além disso,
A reciclagem de resíduos da construção civil e de demolição contribui também diretamente para este objetivo, minimizando o desperdício, promovendo a reutilização dos materiais e reduzindo, assim, as necessidades de novos recursos naturais e, além disso, diminui também a poluição. O Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, certa vez afirmou que a nossa sobrevivência ela depende da nossa capacidade de permanecer vigilantes na proteção do nosso meio ambiente. Dito isso, essa citação ela reforça a necessidade de implementar programas eficazes de reciclagem dos resíduos da construção civil, uma vez que a construção e a demolição elas representam uma parcela significativa dos resíduos urbanos que são gerados. Identificar os fatores que influenciam o sucesso desses programas é essencial para garantir que as práticas de reciclagem sejam eficientes e cada vez mais sustentáveis. O estudo conduzido por Nebel da Costa e seus colaboradores utiliza técnicas de análise multivariada para descobrir quais variáveis são mais significativas para o sucesso da reciclagem desses resíduos. Ao focar em aspectos como a educação dos funcionários municipais, a renda do município, a infraestrutura de saneamento e a existência de programas de coleta seletiva, a pesquisa fornece um modelo robusto, para a formulação de políticas públicas. Então, entrando na metodologia do nosso artigo analisado, para análise dos dados, eles utilizaram técnicas multivariadas, especificadamente a análise discriminante e a regressão logística, sendo que a regressão logística foi utilizada para validar os resultados obtidos pela primeira metodologia. A análise discriminante tem o objetivo de estimar uma função linear de variáveis independentes que melhor discrimine entre grupos que são previamente definidos, no caso aqui seriam as cidades com e sem programas de reciclagem de resíduos de construção e demolição. Antes de determinar a função discriminante, foi verificado que as variáveis de entrada atendiam a certas restrições estatísticas, como distribuição normal multivariada, a homogeneidade da matriz de variância-covariância e também a ausência de multicolinearidade. Então, devido a um problema de multicolinearidade, duas variáveis foram removidas do estudo, que seria domicílios com serviço de esgoto e empresas de construção, e também a variável densidade. Apesar dessas modificações, 9 das 18 variáveis que foram definidas no estudo não apresentaram aderência à curva normal e não houve homogeneidade entre as matrizes de variância e covariância. Justificando, então, a nossa metodologia, as variáveis usadas na análise multivariada para estudar a reciclagem desses resíduos foram selecionadas com base na importância para o estudo. Então, inicialmente, foram escolhidas 28 variáveis explicativas para caracterizar as cidades, porém, devido à falta de observações em algumas variáveis, a amostra final consistiu em 20 variáveis que serão apresentadas à frente. Dito isso, então, algumas das variáveis usadas incluíam a área de recepção de entulho, a densidade populacional, por exemplo, ou mesmo a descentralização administrativa, que são conselhos, entre outras diversas variáveis. Apresentando, então, as nossas amostras, os dados foram divididos em dois grupos, um grupo de 52 cidades que não tinham implementado programas de reciclagem e outro grupo que tinha, então, implementado os programas para reciclagem desses resíduos. Devido a melhores resultados estatísticos, quando os grupos têm tamanhos semelhantes, houve a redução, então, da amostra das cidades sem reciclagem, reduzindo para 36 cidades no grupo maior e 12 no grupo menor, como são apresentados aqui. A análise discriminante ela foi utilizada com o objetivo de estimar uma função discriminante que separasse os grupos de cidades com e sem reciclagem. Essa função ela buscou identificar, então, as características distintivas entre os grupos para prever a que grupo uma nova cidade pertenceria. O modelo ele alcançou uma taxa de classificação de 85,4% das cidades, tanto dentro quanto fora da amostra, o que foi considerado pelos pesquisadores de certa forma satisfatório. Apresentando aqui, então, a tabela 2, que demonstra as variáveis explicativas e a sua definição, respectivamente. Então, como a gente falou, existem variáveis como área de recepção de entulho, ou domicílios com água, domicílios com coleta de lixo, empresas de construção,
funcionários da prefeitura, enfim, o nível, né, de ensino desses funcionários, diversas variáveis, cada uma com a sua devida definição. Dito isso, a discriminação, né, como primeira etapa, envolve a identificação de características capazes de serem utilizadas para alocar objetos em diferentes grupos previamente definidos. A classificação ou alocação define, então, um conjunto de regras que serão usados para alocar melhor esses objetos. Por isso, e para isso, é utilizada uma técnica multivariada, né, em que a variável dependente é categórica, qualitativa, e as variáveis independentes são quantitativas. Outro aspecto crucial é o tamanho da amostra utilizada, pois a tendência é sensível à relação entre o número de observações e o número de variáveis preditoras. Então, agora entrando mais na metodologia utilizada da análise discriminante, falar do porquê que esse método é apropriado. Primeiro ponto é a diferenciação de grupos. Essa metodologia ela ajuda a entender quais são os fatores mais influentes na decisão de uma cidade implementar ou não a reciclagem de resíduos de construção e demolição. Além disso, tem o fator de predição, que ela vai permitir prever a categoria com ou sem reciclagem de novas observações com base nas características estudadas. E também a interpretação vai proporcionar uma função linear que facilita a interpretação dos resultados, mostrando a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente categórica. E a regressão logística, que foi utilizada nesse estudo para validar a primeira metodologia utilizada, tem também é um método também apropriado, porque pensando na modelagem de variável dependente categórica, ela é adequada para situações onde a variável dependente é binária, no caso aqui seria cidade com ou sem reciclagem, e a flexibilidade também porque ela não requer os mesmos pressupostos rígidos da análise discriminante, como por exemplo a normalidade das variáveis independentes, e também as probabilidades de ocorrência. Então, ela fornece probabilidades que são associadas a cada predição, oferecendo uma compreensão mais detalhada do comportamento dos dados e certeza das predições. Então, a utilização conjunta desses métodos fornece uma validação cruzada dos resultados que vai trazer maior confiabilidade nas conclusões dos fatores que influenciam na reciclagem desses tipos de resíduos nas cidades que foram estudadas. Pode passar. Então, vendo aqui os resultados, né, do estudo. A função discriminante foi utilizada para calcular os scores Z para cada cidade, e esses scores permitiram a classificação das cidades em seus respectivos grupos, com ou sem reciclagem, e as observações com scores próximos acabam pertencendo ao mesmo grupo, enquanto outras com scores distantes indicam grupos diferentes. A função discriminante corretamente classificou 85,4% das cidades da amostra e 77,1% fora da amostra, via cross-validation do SPSS. O centroide dos grupos, que é a média, então, dos scores Z, foram calculados para verificar a eficácia da análise discriminante. A diferença significativa entre os centroides de cada grupo, que se encontra na tabela 5, confirma a capacidade dessa função, da função discriminante, de separar os grupos corretamente. Então, o ponto de corte, que seria o ZC, determinado pela média ponderada dos centroides, foi utilizado para classificar novas cidades, né? Municípios que estão fora dos englobados no grupo 1 e 2. Pode ser visto aí na tabela 5. Discutindo então um pouco dos nossos resultados, a análise da função discriminante ela revelou que a importância relativa de cada variável na discriminação entre os grupos, então demonstrou que essas variáveis, como funcionários de nível médio, domicílios com água, incentivos e renda média, foram as que mais contribuíram para essa discriminação. E daí os seus devidos pesos discriminantes. A análise discriminativa ela se mostrou eficaz na separação de cidades com e sem programas de reciclagem, com uma alta taxa de classificação correta. As variáveis selecionadas pelo modelo fornecem insights valiosos sobre os fatores que influenciam a implementação de tais programas. A robustez dessa técnica, mesmo com algumas violações das restrições estatísticas, reforça a validade dos resultados. Aqui falando um pouco das variáveis que mais discriminaram, né? A de funcionários de nível médio, ela indicou a gestão eficiente e capacidade administrativa dos munícipes em questões ambientais. Então, devido ao maior nível de
estudo, né, eles conseguiam defender e entender a importância de causas ambientais. Há também a questão de domicílios com água, né, que é fundamental para a melhoria das condições de vida e também serve como um indicador de desenvolvimento sustentável. Além disso, as cidades que tinham incentivos refletiram as condições políticas e econômicas dos municípios, né? Então, cidades menos desenvolvidas oferecem mais incentivos, o que justifica o sinal negativo na função discriminante. Já a renda média é um indicador da saúde econômica e atividade construtiva, o que impulsiona então a geração de resíduos, consequentemente aumenta também a reciclagem. Outras variáveis, como a área de recepção de entulho, também mostraram relevância, indicando uma infraestrutura que facilita a implementação de programas de reciclagem. Falando então, para finalizar a parte da discussão, a análise discriminante ela se mostrou eficaz na separação de cidades com e sem programas de reciclagem, com uma alta taxa de classificação correta. As variáveis selecionadas pelo modelo fornecem insights valiosos e essa robustez ela mostra que algumas violações das restrições estatísticas elas reforçam a validade dos resultados. Então, como conclusão, esse estudo utilizou técnicas de análise multivariada, incluindo a análise discriminante e a regressão logística, para identificar os fatores críticos que influenciam no sucesso desses programas de reciclagem de resíduos de construção civil e demolição nos municípios brasileiros. E aí a gente pode ver que os resultados destacaram a importância dessas variáveis relacionadas à gestão municipal e infraestrutura, mostrando que essas áreas são fundamentais para a implementação eficaz de programas de reciclagem. Pensando numa perspectiva futura, para enriquecer essa área de pesquisa, os futuros estudos podem explorar, né, outras variáveis que possam impactar na reciclagem desses resíduos, aplicar também modelos desenvolvidos para diferentes contextos geográficos, como, por exemplo, municípios em outros países ou regiões específicas com diferentes realidades socioeconômicas e ambientais. A aplicação dessas técnicas revelou, né, a importância desses fatores, como esses fatores influenciam no sucesso dos programas e também forneceu uma base para futuras pesquisas. Devem ser feitas com uma continuidade e uma expansão para o desenvolvimento das políticas e práticas que promovam a sustentabilidade e a eficiência na gestão de resíduos de construção e demolição no Brasil. Então, essa foi a nossa apresentação, que apresentou então um artigo científico sobre os resíduos da construção civil.